Oi, gente! Essa maquiagem foi inspirada na expressão e movimento dos felinos. As linhas mais alongadas no delineado criam um estilo dramático e sensual ao look. Os tons de dourado e bronze enriquecem a composição de sombras naturalmente, sem ficar clichê. Confira a make Feline. Primeiro passo: hidratação. Aplique um fixador por todo o rosto. Para deixar a pele mais iluminada e também mais hidratada, aplique um hidratante iluminador por todo o rosto. Esse produto é maravilhoso, Pores Away. Na verdade, você aplica antes da base para amenizar os poros abertos. Você pode aplicar em qualquer área, principalmente na zona T. Próximo passo é aplicar uma base, preferencialmente de um tom mais claro que o seu próprio tom de pele. Fiz esta escolha, pois vamos deixar essa pele bem iluminada e o contorno mais definido. Com uma esponja queijinho, dê acabamento. Agora ela está bem pálida, mas eu prometo que daqui a pouco vai ficar linda! Este corretivo é muito funcional, porque além de ser fácil de aplicá-lo, ele já vem com uma coloração específica para camuflagens e neutralizações de olheiras muito fortes. Ele tem um subtom rosado, bem coral, porém existem outras cores também. Olha só a diferença! Perceba que a minha aplicação é principalmente no foco, onde existe maior concentração da tonalidade roxeada. Novamente, dê acabamento com a esponja. Este pó é sensacional, de verdade. Eu acho que é o melhor pó que eu já vi na minha vida, que eu já senti. A textura não tem igual, é realmente um veludo. E é incrível porque você nem precisa de base. Faço a aplicação com a própria esponjinha que já vem junto na embalagem, que é linda. Agora, com o mesmo pó, porém de uma outra tonalidade, vamos aplicar na área restante do rosto. O mais claro, apliquei apenas na parte central, porém, no contorno, vou aplicar um pouquinho mais forte, mas tudo muito leve. Com um pincel leque mais denso e um pó bronzant, vamos fazer a parte de contorno facial. É importante que você adeque esse contorno para cada realidade de rosto. A Heloine aqui tem um rosto bem definido, principalmente a parte das maçãs. Primeiramente, aplico uma concentração maior, mas depois eu tiro bem o excesso. Faço isso com um pincel de pó. Com o aplicador de sombra, utilizo o mesmo tom e aproveito para dar uma afinadinha no nariz. Mais uma vez, também tiro o excesso.
Agora, vamos aplicar o primer para os olhos. Pois é, agora a gente tem um bem específico. Ele tem uma tonalidade clarinha, mas que se adequa a qualquer tom de pele. E ele tem uma textura excelente, porque é como se fosse uma colinha, ele é grudentinho, mas não é oleoso, a ponto de deixar a sombra melecada, entende? Aplico com os dedos por toda a pálpebra. Com um pincel para esfumar, utilizo um tom de marrom mais quente. Faço a aplicação exatamente no osso, bem na parte do côncavo. Começo no canto externo e aos poucos trago para o canto interno. Inicialmente fica tudo muito marcado, mas aos pouquinhos vou esfumando até suavizar. Com o aplicador de sombra, em especial menor, esfume a área acima. Lembre-se que depois vamos aplicar um pouquinho de iluminador rente à área da sobrancelha. Faça a mesma coisa no outro lado. Mais uma vez, estou reaplicando a sombra e esfumando. Com um pincel para esfumar menor, faça a aplicação do mesmo tom de sombra logo abaixo nos cílios inferiores. E propositalmente, aqui estamos aplicando de uma forma mais grosseira, como se fosse um olho mais borrado. Utilizo o mesmo pincel e vou dando o acabamento. Com o aplicador de sombra sem nada, aproveito para esfumar toda a estrutura em volta, tirando qualquer demarcação que esteja ainda aparente. Veja como o olho realmente tem essa proposta mais borrada. Isso, inclusive, é uma tendência, já faz um bom tempo que as pessoas têm utilizado e não sai de moda. Esta sombra é ultra brilhante e o legal é que você pode utilizá-la seca ou molhada. A textura é maravilhosa mesmo sem fixador de sombra, é incrível. Com o aplicador de sombra pequenininho, dou uma leve umedecida e começo aplicando bem rente aos cílios inferiores e também no canto externo dos olhos. Começo subindo aos poucos até a área do côncavo. Nós queremos um olho bem dramático e bem forte. Com outro pincel para esfumar seco, aos poucos vou esfumando e tirando a demarcação, até termos uma composição de duas cores, uma entrando na outra. Neste momento, utilizo os dois pincéis, um pouquinho de cada. Gente, vocês me desculpem a minha voz, tá? Realmente tá muito rouca, mas ó, tô aqui, hein? Firme e forte, passando o áudio para você. Aproveito com essa mesma cor e pincel e trago também um pouquinho para o canto interno dos olhos. Repito o mesmo processo do outro lado. Se você tem profundidade em extremo, então eu não sugiro que você feche com a cor mais escura até o canto interno, ok? Faço a mesma coisa nos cílios inferiores e volto com o pincel esfumando, unindo as duas cores. Olha só como o olho fica muito mais fatal e dramático.
Bom, agora a gente vai fazer uma misturinha, né? Vamos utilizar esse Fix Mais, que é um produto bem conhecido, e nós vamos misturar com a sombra. E é incrível o efeito metalizado e brilhante, é como se você estivesse aplicando um glitter, mas na verdade é a sombra. Ela é maravilhosa e tem de diversas cores. Aqui estou utilizando uma cor de dourado ouro. Aproveito e aplico abaixo também. E aos pouquinhos o que sobra no pincel dou uma sujadinha na área restante do contorno dos olhos. Às vezes utilizo o dedo para dar mais acabamento e uma leve espumadinha. Tem vezes que o dedo é insubstituível. Utilizo uma outra tonalidade de sombra cintilante e faço uma aplicação bem leve rente à área da sobrancelha. Aqui propositalmente é para quase não aparecer, é como se fosse uma cor de pele, porém com leve brilho. Retorno com o pincel para esfumar maior e a mesma cor de sombra que nós utilizamos antes, bem escura, e dou mais alguns retoques apenas para dar um acabamento final. Vamos aplicar o delineador. Em especial aqui, para facilitar a aplicação, utilizo um em gel. Faço inicialmente na parte de cima, bem alongado. Já ensinei algumas vezes como se faz em outros tutoriais. E depois faço a aplicação também na parte de baixo. Um truquezinho para fazer o canto interno é pedir para a cliente olhar para o lado de fora e para baixo. Aí facilita na hora de fazer o cantinho. Aqui fiz algo um pouquinho mais ousado. Fiz o delineador duplo aberto no canto interno. Perceba que são duas perninhas. Se você não gosta ou acha isso muito complicadinho inicialmente, pode fazer o delineado normal. E daí? Fatal? Bom, vamos para os cílios. Aplico 2 camadas de cílios para deixar com bastante volume. Inclusive, isso também é outra tendência, os cílios duplos. Vamos agora para a sobrancelha, e aqui propositalmente eu quis criar um aspecto bem leve. Uma tendência também são sobrancelhas ultra naturais, nada marcadas. Então apliquei uma sombra seca, muito leve, e agora que vem o grande tchan. Esse produto você precisa ter na sua casa e na sua maletinha. Ele é, na verdade, uma tinta para sobrancelhas e tem de várias cores. Aqui escolhi uma super coringa que dá para loiras e também para cabelos castanhos médios. Faço a pintura dos cílios e o melhor, ele fica assentadinho, não sai mais do lugar. Chama Tint and Set. Lembra daquela sombra brilhante que apliquei nos olhos na pálpebra móvel? Aquele dourado ouro? Pois é, vou utilizá-lo também na parte das maçãs como um blush. E olha só que lindo o efeito! Para os cílios, utilizo uma das opções, porque nós temos várias e essa cria um super volume. A cor é bem pretinha. Aplico nos cílios superiores e inferiores.
Mais uma vez, vamos fazer essa misturinha. Aplico então o Fix Mais por cima da sombra, gente, como super funciona esse efeito. Vamos aplicar em alguns pontos do rosto para dar aquele efeito do strobing, que nada mais é do que um efeito glow e natural da pele, com uma leve iluminação. Tudo no vídeo acaba sendo mais potencializado, porém eu tentei depois tirar um pouco do excesso, mas olha só o efeito como fica lindo. Faço isso no buço para dar um certo volume nos lábios, aplico acima das maçãs e em alguns pontos centrais do rosto, como acima do nariz, na testa e no queixo. Para os lábios, vou aplicar um lápis marrom e inicialmente ele vai ficar bem marcado, mas eu vou ensinar um truquezinho bem legal. Primeiro a gente dá uma leve espumadinha com o próprio pincel para tirar a marcação maior. Depois nós vamos novamente aplicar aquela sombra ultra brilhante e vamos aplicar com o Fix Mais por cima. É isso aí, a sombra vai se tornar um batom, mas por enquanto vai ser apenas um pano de fundo. Aplico em todo o lábio, principalmente em cima do lápis, para quebrar aquela marcação. O lábio metalizado é uma super tendência também. E por último, aplico um gloss maravilhoso que realmente fixa nos lábios, isso é importante, né? E ele tem uma coloração linda, é um pouquinho puxado para o coral. E olha só o efeito como fica lindo. A vantagem da sombra por baixo é que cria mais fixação. Esta maquiagem, com exceção do delineador, que é um pouquinho mais ousado, é bem simples de ser feita e você pode adaptar para a ocasião. Pessoas que têm os olhos mais próximos, eu não indico esse delineado puxado no canto interno, porque isso aproxima ainda mais os olhos. Mas para você que gosta de um olho diferente, bem ousado, tá aí uma ótima proposta. Gostou? Parte desses produtos estão disponíveis em minha loja virtual. Você já conhece? robertapeixotostore.com.br. Dá uma espiadinha. Beijos e até a próxima!